Aqui a parte 2 sobre circunferência. Primeiro vídeo, a gente viu as explicações, né, as definições, teoria, as posições relativas entre ponto de circunferência, entre reto de circunferência, entre duas circunferências, como monta a equação geral, como monta a equação reduzida. E agora a gente vai aplicar aquele conhecimento dentro de problemas. Então, vamos lá. Primeiro problema. Determine a equação reduzida da circunferência de centro C aí, né, de coordenadas 1 e 2 e raio igual a 3. Gente, lembrando aqui que a equação reduzida da circunferência, ela é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, para eu montar uma equação, eu preciso apenas da medida do centro e da medida do raio. Aqui, o nosso centro tem coordenadas 1 e 2. Então, A é igual a 1 e o B aqui é igual a 2. E o nosso raio é 3. Então, aqui eu vou ter 3 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Essa daqui é a nossa equação da circunferência, né? Com esse centro e esse raio. Problemazinho bem simples, bem elementar. Próxima questão. Determine a equação da circunferência que tem diâmetro AB, tal que A igual a 2 e 4, B, 6 e menos 2. Gente, ele fala que esses pontos aí, eles são as extremidades de um diâmetro. Então, eu vou desenhar aqui. Ignore minha circunferência, tá? Ela tá muito torta. Então, esse aqui é o ponto A, 2 e 4. Aqui é o ponto B, 6 e menos 2. Gente, nós temos aqui a medida do diâmetro. Para montar a equação da circunferência, a gente precisa do raio. Então, eu sei aqui, gente, que o centro da circunferência, ele vai ser o ponto médio aí, certo? Da medida do nosso diâmetro. Então, vamos calcular esse ponto médio, certo? Então, aqui, calculando as coordenadas do centro, A e B, certo? O que a gente vai ter? Que o A vai ser aqui a soma das abscissas, na média, né? Das abscissas, então, a gente vai ter 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8. Dividido por 2 é 4. E para encontrar aqui o B do nosso centro, a gente vai ter 4 mais menos 2 dividido por 2. Aqui é a soma, né, das ordenadas dividido por 2. Então, 4 mais por menos é menos. 4 menos 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o centro da nossa circunferência aqui, no caso, ele tem coordenadas 4 e 1, certo? Nosso centro, botando aqui em destaque, coordenadas 4 e 1. E aí, agora, eu vou calcular a medida do raio, né? Gente, eu tenho várias formas de calcular a medida do raio. Eu sei que a distância de C até B é a medida do raio. Eu sei que a distância de A até C é a medida do raio. E eu sei ainda que se eu calcular a distância do A até o B, que é o diâmetro, e depois eu pegar essa medida e dividir por 2, eu também vou ter o raio. Então, você pode escolher uma dessas 3 formas de calcular, tá? Eu vou calcular a distância de A até C, porque eu sei que é igual ao raio, tá? Então, distância de A até C é raiz quadrada de xc menos xa ao quadrado. Então, eu vou ter 4 menos 2 ao quadrado. Mais yc menos ya ao quadrado. Então, eu vou ter 1 menos 4 ao quadrado. E eu sei que isso aqui é igual ao raio. Então, raio igual. 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. 1 menos 4, menos 3. Elevado ao quadrado, 9. Então, aqui, o nosso raio é raiz quadrada de 4 mais 9, 13. Tendo o centro, tendo o raio, eu posso montar a equação da minha circunferência. X menos o A do centro, que é a abscissa, é 4. X menos 4 ao quadrado, mais y menos o B do centro, a nossa ordenada é 1, ao quadrado, igual a raio ao quadrado. O raio é raiz de 13 ao quadrado. Então, nossa equação vai ficar
x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual, esse quadrado vai cancelar com essa raiz, igual a 13. Então, essa aqui é que é a nossa equação da circunferência, tá? Se a questão fizesse menção que é a equação geral, você iria continuar desenvolvendo esses quadrados até chegar na equação geral. Próximo problema. Determine o centro e o raio da circunferência abaixo. Aí a gente tem aqui uma equação, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 2y menos 11 igual a 0. Olhando assim para a equação, vamos analisar o seguinte. Eu vou colocar aqui a equação geral, certo? Para a gente fazer uma comparação aí entre os coeficientes. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 0. Essa daqui é a nossa equação geral da circunferência, tá? Observa o seguinte, que aqui, ó, esse mais 4x, ele deve ser comparado aqui, ó, com esse menos 2ax. Então, eu tenho que esse coeficiente aqui, menos 2a, ele tem que ser igual a 4. Multiplica aqui por menos 1. 2a igual a menos 4. A igual a menos 4 dividido por 2. A igual a menos 2. Eu já descobri aqui a abscissa do meu centro. Vou fazer a mesma coisa para achar a ordenada. Observando a equação geral, esse menos 2by, ele está na mesma posição aqui desse mais 2y. Então, eu tenho que os coeficientes aqui, menos 2b, tem que ser igual a 2. Multiplicando isso daqui por menos 1, a gente tem que 2b igual a menos 2, b igual a menos 2 sobre 2, b igual a menos 1. Pronto, eu já tenho o a e o b do centro. Agora, vamos descobrir o raio. Gente, esse menos 11 aqui, ele é o termo independente. Assim como essa expressão aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, também é o termo independente da equação geral. Então, eu tenho que a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a menos 11, tá? Agora, eu substituo. Eu já encontrei o valor do a, já encontrei o valor do b. A ao quadrado, vou ter menos 2 ao quadrado. Mais b ao quadrado, vou ter menos 1 ao quadrado. Menos raio ao quadrado, que é o que eu estou procurando, igual a menos 11. Aqui, ó, menos 2 ao quadrado, 4. Mais menos 1 ao quadrado, 1. Menos raio ao quadrado, igual a menos 11. Então, eu vou jogar esse raio ao quadrado positivo para cá. 4 mais 1, 5. E eu vou jogar esse menos 11 para cá como mais 11, né? Então, eu vou ter que raio ao quadrado igual 5 mais 11, 16. Raio igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Lembrando que o raio, ele sempre é positivo, então por isso que eu não coloquei mais ou menos a raiz de 16, porque o valor negativo, ele não vai valer, tá? Então, por fim, o que a gente tem? O centro da nossa circunferência é o ponto menos 2 e menos 1, e o raio da nossa circunferência é 4. Próximo problema. Aqui eu já cheguei aqui com a questão do Enem, né? Isso aqui é uma questão de equação da circunferência, caiu na prova do Enem 2013. E aí ela fala o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x e y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos como se segue. E aí ele dá essas descrições e pergunta qual dessas figuras foi desenhada pelo professor. Gente, eu vou procurar uma figura que tenha esses 4 elementos aqui que estão sendo citados, tá? Então, é a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. O que a gente sabe? Que essa circunferência aqui, ela é uma circunferência que tem o centro na origem e que tem o raio igual a 3, porque raio ao quadrado, né, que fica na ponta da equação, 3 ao quadrado que é 9, então o raio é 3.
Então, eu vou procurar uma circunferência que tenha centro na origem, raio 3. Eu já sei que essa A aqui, ela tá eliminada, porque aqui eu tô colocando uma circunferência com raio 9. E eu já sei que essa B aqui tá eliminada também, porque também tem uma circunferência com raio 9. Então, agora eu fico entre as letras C, D e E. Vamos continuar. É a parábola de equação y igual a menos x ao quadrado menos 1, com x variando de menos 1 a 1. Pessoal, essa parábola aqui, ela tem um A negativo, então ela tem que ter a concavidade voltada para baixo. Então, nisso eu já elimino a letra C, porque a parábolazinha que tem aqui dentro, ela tá com a concavidade voltada para cima. Essa letrinha já também não me serve. O quadrado formado pelos vértices menos 2, 1, menos 1 e 1, menos 1, 2, menos 2 e 2. Nesses dois casos aqui tá ok, os quadradinhos, né? E então, vamos ver o que diferencia, tá? Pessoal, o que vai diferenciar é essa parábola, tá? Se você observar, o x ele varia de menos 1 a 1. Então, quando você colocar aqui nessa parábola y igual a menos x ao quadrado menos 1. Quando você coloca o x igual a menos 1, você tem menos 1 ao quadrado, né? Você tem menos 1, tá? O que fica aqui, ó? Menos 1 ao quadrado menos 1, tá? Aqui 1 ao quadrado, que nesse caso fica positivo, mas o sinal de fora é negativo. Você vai ter menos 2. Então, gente, quando você coloca o x igual a menos 1, o y é igual a menos 2. Então, eu vou buscar aqui, ó. Observa que esse ponto, ele tá bem aqui. O x é menos 1, o y é menos 2. Quando você coloca o x igual a 0, nessa parábola, o teu y vai ser menos 1, que tá aqui. E quando você coloca o teu x igual a 1, né? Teu ponto aqui, ó. Então, gente, a opção correta nesse problema, letra E, tá? Porque a parábola, ela obedece aí esses pontos dentro desse intervalo. Mais uma questãozinha do Enem, né? Enem 2014, mostrando aí o probleminha de equação da circunferência. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Vamos ver, né, gente? O que a questão está dizendo? Que aqui é como se fosse a origem do sistema, certo? E essa medida do topo do suporte aqui até o banco, que a criança está sentada, é a medida do raio. O eixo X, segundo a questão, ele é paralelo ao chão do parque. Então, aqui, como isso aqui é a origem, né? Eu tenho que... Isso daqui é como se fosse o meu eixo X. E o meu eixo Y, né? A questão diz que ele tem orientação positiva para cima. Então, o meu eixo Y é como se fosse isso daqui, tá? Pessoal, se vocês puderem observar aqui, a gente tem aqui a origem, e essa medida aqui é a medida do raio. E esse trecho é um trecho de uma equação da circunferência, né? Que tem centro na origem e raio 2 metros, certo? Então, montando essa equação, a gente vai ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, o que a gente tem, né? X menos 0 é x ao quadrado mais y menos 0 é y ao quadrado igual a 4. Só que a questão, ela quer que você escreva no formato de uma função, f de x. Isso significa que você vai pegar essa expressão
e vai isolar a variável y, tá? Então, isolando a variável y, a gente tem y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Passando esse quadrado como raiz, né? Y igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Agora, o que você vai observar? Porque aqui você já eliminaria as letras A, B e C. Você fica entre D e E. O que você vai observar? Que essa parte aqui da circunferência, ela está abaixo do eixo X, né? Ou seja, ela está aqui no terceiro e no quarto quadrante. E no terceiro e no quarto quadrante, a gente sabe aqui que a medida do y é negativa. Então, entre esse mais e esse menos, eu tenho que optar por menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Porque esse valor do y, ele tem que ser necessariamente negativo, tá? Então, para essa raiz aqui ela existir, o x vai ser positivo e o y tem que ser necessariamente negativo. Portanto, a opção correta nesse problema aqui é a letra D de dado. Então, gente, é isso, né? E 5 probleminhas, 5 exemplos envolvendo a equação da circunferência. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa aí na caixinha embaixo. Seu recadinho, sua pergunta, tá? Curte o vídeo, compartilha com os colegas, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bons estudos, beijos e até o próximo vídeo.